Na aula de hoje, então, nós vamos ver verbos irregulares. Ontem nós vimos alguns verbos regulares e a principal diferença é que um verbo regular, ele segue a mesma ordem, ele segue a mesma estrutura, que é terminar com ed ao final, quando a gente está falando no passado. Mas os verbos irregulares não seguem essa mesma estrutura e, inclusive, it's all over the place, eles não seguem nenhuma lógica muito específica, tá? E quando a gente fala de verbo regular ou irregular, nós estamos nos referindo principalmente ao passado simples em frases afirmativas, que é onde eles podem aparecer. Em outros tempos, nós vamos usar outros auxiliares aí para fazer a negativa e a pergunta nós usamos auxiliares também. Então, começando pelo mais famoso de todos eles, que é o verb to be. No passado, ele tem inclusive duas formas, que é was e were. Então, para algumas pessoas se usa was, I, he, she, it. E para were, a gente usa para as pessoas you, no singular e no plural, we, they, o you do plural também. Então, o verb to be tem duas formas possíveis no passado, e o past participle dele, que é o particípio, ele vira been. Então, aqui existem umas outras estruturas que vão pedir essa forma aqui, tá? Que são, por exemplo, o past perfect, o present perfect, ou quando ele for usado de certa forma como um adjetivo também. Bom, esse é o mais famoso deles, mas existem outros também. O bom, a boa notícia é que os verbos irregulares são em menor número. Existem menos verbos irregulares, porque a maioria deles termina com ed no final. A notícia não muito boa é que você vai ter que decorar. Não existe exatamente uma lógica para isso, tá? Então, outro exemplo, to drink, que é beber. To drink. Drank, drunk. Drank, drunk. Não sei se eu comentei, mas o verbo to be é ser ou estar, tá? Dependendo de onde ele... dependendo do contexto. Bom, outro verbo, to see, to see. Esse aqui tem o sentido de ver, ok? Só, seen, só, seen. Ó, esse AW aqui vira um O, que nem o nosso O do português. Só, e esse N, ele é bem pronunciado. Seen, seen. Bom, outro verbo, to come, to come. Quando o verbo tem esse to na frente, né, vocês perceberam que todos os anteriores também tinham, esse to significa que é infinitivo. É o equivalente ao nosso R em português. Então, por exemplo, esse aqui é vir, de vir para algum lugar, né, se movimentar, ir em algum lugar, vir. Então, esse R que termina o nosso verbo em português, que significa infinitivo, em inglês o equivalente a esse to. Então, no passado simples ele vira came e no particípio come. Ó, perceba que ele é igual. Came, come. Came, come. Outro verbo também. To have. To have. Ó, esse aqui não é pronunciado. A gente termina lá no V. Have. Had, had. Mais um caso de verbo que fica igual aqui nas outras duas formas. Had, had. E esse aqui é ter, no sentido de possuir alguma coisa, né? Ter posse de alguma coisa. To write. To write. Wrote. Reading. Wrote. Reading. Esse aqui é escrever, tá? Especialmente com caneta. Escrever. Então, no passado, wrote, e no particípio, reading. Aqui esse T fica bem
suave. Ridden. Ok? Quase um D. Outro verbo também muito comum é to go. To go seria ir. Went, gone. Went, gone. E quando a gente fala que alguém está gone, é porque essa pessoa foi e não voltou mais. Tá? Então, esse ir aqui, especialmente o gone, tem o sentido de que você foi, não necessariamente você voltou. Tá? Agora, por exemplo, se você quiser falar, eu já estive em algum país, eu já estive em algum lugar, você pode usar been. Eu já fui para os Estados Unidos. I've been to the United States. Eu já estive lá. Porque se eu falar I've gone to the United States, quer dizer que eu fui e eu não voltei. Eu tô lá ainda, tá? É uma diferença sutil, mas é importante de perceber. E aí, quase finalizando a nossa aula hoje, mais um verbo. To eat. To eat. Comer. Comer. Ate. Eaten. Ate. Eaten. Esse T é bem suave. Bem suave. E essa pronúncia é igual ao número 8. 8. Tá? Exatamente. Então, talvez você veja pela internet por aí alguém que no meio da frase escreveu um número 8, tá? Mas significava isso aqui, tá? Porque a pronúncia é igual. Não recomendo fazer esse tipo de substituições. Sempre escreva as coisas por extenso para garantir que todo mundo vai entender. To give. To give. Gave, given. Gave, given. Aqui, esse aqui tem o sentido de dar, doar, ok? Era meu e agora é seu. Doei. Gave, given. Como ele termina aqui em E, esse E não é pronunciado, tá? Mais um caso que a gente para a pronúncia no V. Give, give, gave, ok? E o último verbo da aula de hoje, então, to think, to think. Eu já tenho uma outra aula sobre a pronúncia do TH. Recomendo que você olhe essa aula porque o TH tem duas pronúncias possíveis. Uma é com som e a outra é sem som. Nesse caso aqui é sem som, tá? Então, para fazer a pronúncia do TH, a gente precisa colocar a língua entre os dentes e assoprar por entre os dentes. Think, think. E esse I aqui fica como se fosse um E. Aí ele é bem reduzido, bem suave. Thought, thought. Thought, thought. Aqui fica igual nas duas formas. E esse GH é mudo. Então, a gente pode pular direto pro T. Thought, thought. Bom, esses são os verbos que a gente viu na aula de hoje. Então, espero amanhã você de novo para nossa próxima aula. And thank you very much. See you tomorrow. Bye bye.